Boa tarde a todos, meu nome é Gustavo Pasqualin Campos de Castro, eu sou aluno do curso de Eletrotécnica e hoje eu apresentarei para vocês o projeto Transmissão de Dados Sem Fio com Rede LoRa e o meu orientador neste projeto é o professor Denis Rogério da Silva. Então, assim, tendo em vista que a água ela é um recurso natural para todos os seres humanos que no planeta Terra habitam, e a qualidade dela, o tratamento dela é algo muito importante para todos, em 2018 foi apresentado um projeto pelos alunos Mancini e Dias, do Instituto Federal. Esse projeto se chamava DACA, um dispositivo analisador de corpos de água, que tinha como objetivo captar todos os dados, né, do local que estava sendo coletadas essas informações, na água, pode ser na lagoa, por exemplo, aqui em Três Lagoas, eles iriam pegar todos esses dados e assim a gente tem todos os parâmetros de qualidade da água daquele local. Então nós temos no projeto deles, né, os valores de temperatura da água, os valores de turbidez e o valor de pH da água. Então, por ser um projeto muito importante, na minha opinião, pois a água, como eu disse antes, é algo de suma importância para todos no planeta Terra, eu tive uma ideia, junto com o meu orientador, de continuar esse projeto, porém, utilizando uma tecnologia nova, que é a tecnologia LoRa, e assim a gente pode ter uma otimização de tempo na coleta de dados. A gente pode transformar essa coleta muito mais rápida. Então, meu objetivo é desenvolver um dispositivo com transmissão de dados por rede sem fio, ou seja, via rádio, e otimizar o tempo de obtenção desses dados. Para justificar o meu projeto, eu utilizei uma tecnologia diferente, porque como no projeto inicial eles pegavam os dados que eram coletados pelos sensores e gravavam num cartão SD, na minha opinião, era um processo um pouco demorado, porque você tinha que fazer toda a coleta de dados na lagoa, né, ou na onde você estiver. Depois você voltaria com esse protótipo para sua casa, e aí depois você tiraria o cartão, e só assim você teria acesso aos dados coletados. Então, eu vim com uma ideia de otimizar esse tempo e facilitar a coleta desses dados em um dispositivo. Você ter acesso às informações mais rápido e mais fácil também. E para isso, eu utilizei um módulo chamado ESP32 Wi-Fi LoRa. Esse módulo, ele conta com uma tecnologia relativamente nova, entendeu? E ele é muito bom para a gente porque nós queríamos otimizar o tempo e demonstrar esses dados com mais facilidade. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai utilizar um comunicador. Nesse caso, esse comunicador ele conta com 3 tipos de comunicação, tanto Wi-Fi quanto Bluetooth e rádio. Neste caso, nós vamos utilizar a comunicação via rádio e nele já está incluso uma tela OLED, o que facilita para a gente, porque eu posso demonstrar os valores nessa tela dele mesmo. Então, a gente consegue fazer que seja mais fácil a obtenção de dados e você já tem na hora aqueles valores. Então você já encurta bastante daquele caminho. Mas eu ainda não tirei do projeto a gravação no cartão SD, porque também é importante você ter a gravação. Então, ao mesmo tempo que você recebe essas informações em tempo real e visualiza na tela, também está sendo gravado as informações no cartão SD. Nesse caso, nós utilizamos para demonstrar a funcionalidade desse projeto, um sensor de temperatura e umidade chamado DHT22. Esse sensor, ele é um sensor simples e muito utilizado no Arduino, porque ele é muito fácil de ser programado e é, ele é um sensor pequeno, portátil, muito fácil de utilizar, então nós optamos por utilizar ele. Nós não utilizamos os sensores do projeto anterior por não ter acesso a eles, porque outra pessoa estava continuando esse projeto também, então a gente estava sem acesso, porém a gente conseguiu fazer funcionar da mesma forma e futuramente até é uma ideia adicionar os próximos sensores. Então, a natureza dessa pesquisa é quantitativa e as ferramentas utilizadas foram computacionais, juntamente com a linguagem de programação do Arduino, ou seja, a linguagem de programação em C. Então, depois de uma discussão que nós tivemos sobre como melhorar esse projeto, a gente chegou à conclusão que antes demorava muito, não demorava muito, mas era um pouco mais difícil de você ter acesso àqueles dados, porque você teria todo aquele processo que eu expliquei de pegar o barco, levar de volta para depois ter o acesso às informações.
Então, a gente vai utilizar modos em conjunto, e eles vão exibir naquela tela OLED os valores que os sensores vão captar. Então, assim a gente otimiza tempo e deixa tudo mais fácil. No módulo de comunicação, na parte do transmissor, esse é o código de comunicação. O LoRa, ele tem uma programação bem fácil até. Ele é tranquilo de se programar. Então, no meu código, eu já declarei todas as funções que eu queria declarar sobre o sensor. Então, eu deixei todas as funções declaradas e fiz a parte de comunicação. Então, aqui nós temos, nessa parte de ter dados LoRa, a gente vai ter toda a parte de gravação dos dados. Então, ele vai pegar os valores de temperatura e umidade e ele vai abrir um pacote. Ou seja, ele vai pegar todas essas informações, guardar em um pacote, né? Ele vai fechar esse pacote e vai enviar para o receptor. Então, quando chegar essa informação no receptor, ele vai pegar esse pacote, para explicar de uma maneira bem fácil para vocês, ele vai abrir esse pacote e dentro desse pacote a gente vai ter as informações que a gente quer, que é os valores de umidade e de temperatura desse sensor no caso. E aí a gente exibe ele na tela. A gente vai pegar esses sensores, né, e exibir ele no display. Essa é a parte do código do sensor de temperatura. Então aqui eu programei ele para me dar os valores de temperatura e umidade de uma maneira mais simplificada. Ou seja, ele vai me dar o valor de temperatura que eu quero, e eu coloquei, quando você mede um valor de temperatura, a variável que ele me dá é muito grande. Então, para facilitar isso, eu coloquei para ele me dar só 2 números após a vírgula. Então, ele deixa a informação boa para mim, ele vai deixar assim bem específica, ele vai me dar o valor de temperatura com uma especificação a mais. Então, eu coloquei ele para me mostrar 2 números após a vírgula. Deixa tudo mais. Me fugiu a palavra da cabeça agora, mas fica mais fácil fica mais específico a minha temperatura. Aqui é a construção do circuito eletrônico. Então, eu montei o circuito. Aqui nós temos o sensor demonstrado nessa imagem. No caso, ali na direita, nós temos o módulo SP32 LoRa. O módulo SP32 LoRa, ele tem a pinagem em ambos os lados. Essas pinagens, elas são espelhadas uma com a outra. A única coisa que muda é o número da pinagem. Cada um vai ter um número diferente. Só que as 3 primeiras pinagens de ambos os lados é a mesma coisa. A primeira, que é esse fio preto que está saindo, é o GND. Na segunda é os 5 volts. E a terceira, a terceira pinagem é 3,3 volts. Nesse circuito em si, para utilizar esse módulo de temperatura e a placa LoRa, a gente precisa necessariamente utilizar 3,3 volts. Então, por isso que eu estou utilizando os 3,3 volts. O que é muito bom, porque você tem 5 volts e 3,3. Então, essa placa SP32 LoRa, ela te dá uma possibilidade de projetos, assim, é uma variedade muito grande de possibilidades que você tem utilizando ela. Aqui é o funcionamento dela já na prática. Então, como vocês podem ver, no canto superior esquerdo, tem o sensor de temperatura ali em cima, tá bom? Ele está fazendo a coleta de dados e ele está exibindo na tela do transmissor, esse LoRa aí embaixo, ele é o transmissor, ele está exibindo o valor de temperatura e o valor de umidade para a gente. A temperatura já está em graus Celsius e a umidade está fazendo uma comparação de porcentagem. Então, em relação a 100%, quantos por cento a umidade está do local que ele tá captando essas informações. E aqui é a placa LoRa recebendo os dados. Então, ela está demonstrando os dados que estão sendo coletados, né? Então, a gente tem um enviando, o outro recebendo, e em ambos estão demonstrando a mesma coisa na tela, o que mostra que está funcionando a parte de comunicação, porque ele envia e o outro recebe e eles demonstram a mesma coisa. Então, as considerações finais do meu projeto. O objetivo proposto, ele foi concluído, né? A gente conseguiu concluir o que a gente propôs.
se tornou uma ferramenta bem viável, porque a gente conseguiu que fosse mais rápida essa obtenção de dados, né? E ficou mais fácil, porque agora a gente consegue demonstrar isso na tela. Se você adicionar os sensores que foram utilizados no projeto inicial, é muito bom, porque aí você vai ter todos os parâmetros exibidos na tela, pH, temperatura e turbidez tranquilo. Então, fica uma proposta para uma futura desenvolvimento desse projeto, né, uma futura melhoria, é adicionar os próximos sensores e tornar ele mais completo e melhor. Aqui estão a referência que eu usei. Agradeço pela atenção de todos, tá bom? Desculpa se eu fiquei um pouco nervoso, se eu travei. E é isso. Muito obrigado pela atenção.